Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo à quinta temporada do programa Igreja Açores, o espaço de rádio que junta a atualidade da Diocese de Angra e que acolhe semanalmente um ou mais convidados num espaço de entrevista. O programa retoma habitualmente a antena no primeiro domingo de setembro e nesta temporada o dia é memorável para a Diocese de Angra. Neste domingo, 6 novos sacerdotes integram o corpo do clero açoriano, um número atipicamente elevado para os tempos atuais. As ordenações sacerdotais deste domingo marcam também a retoma dos trabalhos do novo ano pastoral. Aurélio Sousa, Igor Oliveira, João Farias, Nuno Sousa, Pedro Carvalho e Sandro Costa, todos naturais da ilha de São Miguel, são ordenados na tarde deste domingo pelas 16 horas na Igreja de São José, em Ponta Delgada. São convidados da colaboradora do Igreja Açores, Carmo Rodeia. Este domingo é um dia de festa. Há 20 anos que o seminário não apresentava tantos candidatos a sacerdotes ao mesmo tempo. 6 seminaristas, já diáconos, vão ser ordenados padres. São jovens do seu tempo, chamados a desempenhar um ministério também à medida do seu tempo, sempre seguindo a orientação conciliar de uma igreja inserida no mundo e, por isso, uma igreja atenta aos problemas e às graças de hoje. Nasceram e deram os primeiros passos na fé no fim do século XX, mas terão de ser sacerdotes no século XXI. Um século em que a igreja é chamada, mais do que nunca, a ser missionária, a sair e a ir ao encontro, em vez de procurar ser encontrada. Este programa hoje, que é também o recomeço do programa de rádio Igreja Açores, depois das férias de verão, vai ter um formato um pouco diferente. A Covid-19 alterou o nosso cotidiano, adiou a ordenação destes jovens diáconos e hoje vai nos obrigar, por razões de segurança, a fazer esta conversa em 2 blocos. A 2 tempos vão estar comigo o Nuno Pacheco de Sousa, o Pedro Carvalho, o Aurélio Sousa, o João Farias, o Igor Oliveira e o Sandro Costa. Todos diáconos ordenados há um ano. Obrigado a todos, é um gosto rever-vos. Começo pelo decano dos 6, que também integrou este projeto de comunicação do Igreja Açores desde o início, para perguntar, Nuno Pacheco de Sousa, da Ribeirinha, que ficará, é dos 6 o único que ficará em São Miguel, na ouvidoria de Vila Franca do Campo, como vigário paroquial em 3 paróquias, Água de Alto, São Pedro e Matriz de São Miguel Arcanjo. Perguntava-te, Nuno, e vou tratar-vos a todos por tu, já foram meus alunos e, portanto, é uma conversa entre amigos. Como é que esperas que seja o primeiro dia como sacerdote nas comunidades que te vão acolher? Um dia feliz. É principalmente isso, um dia feliz, um dia de um novo começo e um dia de grandes esperanças, e que possamos ser para as pessoas aquilo que elas esperam e precisam que nós sejamos para elas. Um ano de diaconado que foi diferente daquilo que era esperado devido à Covid. Que marcas é que isso pode deixar para o início da nova missão? Marcas de uma pastoral de maior... Como é que eu vou explicar isso? De maior espera, de maior cautela, de desinstalação também, porque o Covid vem-nos alterar a vida toda e então nós não sabíamos ser diáconos, depois ficamos a saber mais ou menos a ser, e depois veio o Covid e misturou isto tudo, e então como é que nós podemos ser diáconos, como é que nós vamos poder ser presbíteros no rescaldo, digamos assim, se é o rescaldo, nós não sabemos, de uma pandemia mundial, nós não sabemos, vamos ter que nos reinventar. Foi isso que eu tentei fazer ao longo dos últimos meses. Foi essencialmente isto. O Nuno falou aqui de uma coisa, Pedro Carvalho, Santa Bárbara, ouvidoria de capelas, vai para o pico. E a montanha. Subir a montanha. Vai ser uma montanha dura, esta subida. Pois, esperemos que não é? Mas só o tempo é que dirá. Mas é claro que nenhum de nós sabe ser pároco. É claro que isto vai ser um desafio
vamos para realidades completamente diferentes uns dos outros. Nós no seminário, o seminário não temos estação, essencialmente. Nós não aprendemos a ser párocos lá. Nós temos lá a formação... Nem a ser padres. Nem a ser padres, é verdade. Temos lá uma formação, cada um dos professores dá da melhor maneira e partilha a sua experiência de vida, e agora cabe-nos a nós pegar nisto tudo e adaptar isto à praxis, ao terreno. E o terreno é difícil, no Pico é árduo, pelo menos. Poucas ovelhas para um rebanho, também maior proximidade às pessoas. Essa exposição e esse escrutínio permanente, como é que mexem num jovem? Geralmente os jovens não gostam de ser escrutinados. Sim, tem toda a razão, é verdade. E um dos fatores que para um jovem também poderia ser um fator difícil é o facto de ter uma pouca população. Eu acho que, na minha perspectiva, isto é positivo, que nos permite conhecer praticamente todas as pessoas, criar uma relação mais profunda com as comunidades e, de certa maneira, eu como jovem sei que irei ensinar às minhas comunidades alguma coisa, e eu sei que estas comunidades, para a sua experiência de vida, também me irá ensinar muito. Estas comunidades irão criar-me, digamos assim. O Evangelho não mudou, a missão do padre também não. João Farias, também de Santa Bárbara, também da Ouvidoria das Capelas, vai para São Jorge. O que é hoje, o que mudou na missão do padre foi sobretudo as circunstâncias, e estas circunstâncias tão marcantes, como o Nuno falava no início, que é estarmos com uma população que está cada vez mais com medo. A gente nem sabe medo de quê. Como é que prevê a missão de padre? Será sempre um pouco difícil. Vamos aos poucos para o terreno, conhecendo, vendo quais são as circunstâncias e o desenrolar da questão da pandemia, e depois vamos adaptando também um bocadinho às comunidades e àquilo que as comunidades necessitam de nós. O que é que hoje, já tens a experiência do diaconado, já tens também a experiência da pastoral, do seminário, o que é que hoje, qual é a principal sede, digamos assim, que as comunidades têm, que se sente no fervilhar? Nós vivemos nos Açores ainda num certo ambiente de cristandade, mas já com os tiques todos das outras sociedades, não é? Em que as pessoas já não têm tanta disponibilidade para o compromisso, já não têm tanta disponibilidade para estar presente nas coisas da igreja, a paróquia também já não é assim tanto uma referência, bem sei que as comunidades aqui ainda são pequenas, mas já não é tanto. O que é que hoje as pessoas têm sede? A maior sede é e terá de ser sempre o Evangelho. É partindo do Evangelho que tudo o resto se desenrola, é partindo do Evangelho que temos os movimentos, as ações pastorais da Igreja, tem de partir sempre da ação de Jesus Cristo, daquilo que foi a sua vida. Uhum. Nuno, tu fizeste um percurso um bocadinho diferente de todos os outros colegas. Parecido ao do João. Também o João? Sim. Fizeram um percurso um bocadinho diferente. Primeiro andaram na universidade, depois veio a vocação. Desmistifica-me lá um bocadinho essa coisa da vocação. Não estavas a ir bem até dizer depois apareceu a vocação. Não, a vocação está lá. A vocação está desde talvez pequeninos. Pode estar um bocadinho camuflada, podemos não estar tão despertos, mas ela está lá. Nós é que não queremos dar, digamos assim, a primazia ou dar grande enfoque a ela. Mas é algo que nos vai acompanhando. E o caminho de cada um é o caminho especial. É um caminho sempre especial. É o caminho que cada um tem que fazer nos seus próprios pés, não é? E isso faz parte de nós, vai fazer parte da forma como nós vamos ser padres. E é uma riqueza nós primeiro tentarmos outros caminhos. É uma riqueza muito grande um rapaz que desde o seu secundário pensa e decide que quer ir para o seminário. Tem as suas riquezas, tem as suas fragilidades. Eu, por exemplo, falo por experiência própria, não sei se o João concorda comigo, mas ao longo do tempo do seminário, da formação do seminário, nós perguntamos, tal como os outros, é certo? E se não for isso? Mas nós já temos uma experiência de trás. E isto pode fazer balançar
a decisão para trás e para a frente e dizer, epá, afinal o que eu estava a fazer talvez era melhor do que isso, ou podia-me trazer mais isso ou mais aquilo, ou nem tantas dores de cabeça. Mas é um caminho que nos enamora, tal como os outros todos, tal como o matrimónio, tal como uma profissão, uma outra vocação, e que, olha, estamos aqui. Não podemos, e eu não sei explicar todo o caminho da vocação. É acontecer, é a vida a acontecer e é Jesus a acontecer nas nossas vidas também. Caminhamos com os nossos pés, caminhamos sobre a orientação de alguém que está lá em cima, mas também nos temos que nos colocar no lugar do outro. Que desafios é que a Igreja hoje enfrenta para olhar o outro como igual, sobretudo num contexto de pandemia, em que nós temos medo até de nos abraçarmos? Quer dizer, eu cheguei de Fátima e tenho receio de vos dar um beijo e estou inquieta para isso e não posso. Como é que a gente lida com estas coisas? A pergunta é para todos, não é? Podem interromper-se, mas é dirigido ao João. Não é fácil, mas terá de ser sempre uma proximidade. Há vários tipos de proximidade, não implica ser necessariamente só físico e do contato físico, mas terá de ser sempre uma proximidade às ovelhas, que é o que a sociedade hoje mais precisa, mesmo antes da pandemia, e agora com a pandemia cada vez mais, para reconquistarmos a confiança uns nos outros e na própria sociedade em si. Pedro, queres pegar neste cheiro das ovelhas, o padre que cheira as suas ovelhas? Sim, pegando naquilo que o João estava a dizer, realmente a nossa sociedade precisa de um padre que cheira a ovelha e que também cheira as suas ovelhas. Um padre não caminha à frente, não caminha atrás, mas deve de caminhar em certas situações no meio do rebanho. Claro que em outras situações também deve de caminhar à frente, como deve de caminhar atrás para vir buscar aquelas que andam mais devagar. Da pergunta que foi lançada, eu lembrei-me de uma homilia de Dom João Lavrador na sede de Angra, quando disse que nós, neste momento, não estamos a olhar o outro como se fosse um inimigo. E realmente é isto que está a acontecer. Estamos a receber turistas, estamos a receber pessoas que vêm de fora e realmente não é tanto a prevenção, mas é mais o medo, olhar o outro como um inimigo. E como cristãos, isto é, digamos assim, um alvo a bater na nossa sociedade, não é? Porque, de facto, a prevenção, é claro que tem que haver, com estas pessoas que vêm de fora e nas nossas paróquias, mas pronto. Mas são os tempos de hoje. Uhum. Este pontificado do Papa Francisco, já que começámos a falar dele, este pontificado trouxe de facto novidades em uma atenção particular aos jovens, não é? Aos mais jovens, um sínodo, uma exortação pós-sinodal com um título muito desafiador, Cristo vive. Como é que nós hoje podemos fazer Cristo presente, Cristo vivo nas nossas comunidades quando efetivamente há tanta gente a dizer que não precisa de Deus? Eu acho que o ponto central de tudo isto é o acolhimento. Acho que se o padre tiver um bom acolhimento por relação às pessoas, só pelo acolhimento que essas pessoas irão sentir, elas já vão ver uma manifestação deste Cristo vivo. Eu acho que hoje em dia um dos grandes pecados, digamos assim, da nossa sociedade é a falta de acolhimento. Uhum. Uma igreja de misericórdia, portanto, também, já agora. Sim. Uma igreja saída, uma igreja de misericórdia, de acolhimento e de presença. Não uma presença que isto são os meus muros, isso é uma igreja, isso é um templo, eu estou aqui, se quiseres vem ter comigo, não. Mas uma igreja de presença em todos os âmbitos, que é onde há jovens, nós já vamos estar com a linguagem deles, com os desejos, com os sonhos deles, mas uma igreja também idosa, com os idosos, uma igreja de reclusos, com os reclusos, em todos os paradigmas da sociedade e da vida das pessoas. Mas os jovens é para nós um desafio muito grande, porque nós somos jovens e nós podemos ter aprendido muita teologia, muita eclesiologia e talvez não tenhamos aprendido como lidar com os jovens. E quais são os desejos, quais são os sonhos dos jovens de hoje em dia? Mas vocês são jovens. Têm a obrigação de saber, porque não viveram enfiados num buraco, continuaram a ser jovens do seu tempo.
Isso também, se calhar, é importante nós desmistificarmos, não é? São jovens do vosso tempo. Eu, em jeito de provocação, dizia que vocês tinham todos nascido no final do século XX, mas têm que ser padres e têm que estar à altura dos desafios do século XXI. E os jovens nascidos no século XXI já são diferentes de vocês. Corretíssimo, Carlos. Mas deixa-me dizer que nós, talvez em comum, não sei os 6, mas penso que sim, nascemos em contextos de famílias cristãs, de alguém que ia à missa ou que alguém que ainda rezava o texto, mas a maioria, talvez, dos meus amigos, e espero que não esteja a ofender ninguém, não nasceu neste ambiente ou distanciou-se deles. E o que é que nós temos feito para acompanhar estes jovens ou estes ambientes? Nós não vamos para ali porque o padre vai ser mal visto disto ou o seminarista ou pronto, em alguns lugares. E nós temos que estar aí também. Por mais mal vistos ou bem vistos, nós temos de estar onde as pessoas estão. Pronto, a cabeça. Não é as pessoas a estar onde o padre está. Isto era o paradigma anterior. Nós temos de ir para onde as pessoas estão. Se é à noite, se é de dia, se é de manhã, é aí que nós temos de estar. Nós temos de estar com quem nos é confiado. Isto faz-me agora lembrar uma entrevista que eu fiz esta semana a um outro sacerdote, já com 92 anos, o Sr. Padre Manuel Antunes, que muito estimo, assistente do movimento da Mensagem de Fátima, que me dizia justamente uma coisa que ia um bocadinho ao encontro disso, mas um bocadinho ao contrário, que é: o jovem gosta de ver o sacerdote no seu lugar. Não é... é um camarada, no sentido de alguém que está disponível para o ouvir. É um camarada no sentido de alguém que está disposto para caminhar com ele, mas não é o jovem. Eu posso estar com um pai e com uma mãe, eles são pai e mãe, eu sou padre. E eu estou no mesmo lugar que eles. Mas eu sou o padre, eles são o pai e a mãe. Ok. João, esta questão coloca-se ou não? Eu começava um bocadinho mais atrás, quando nos dizia que a sociedade não queria Deus. Talvez não seja bem assim e basta olharmos para a nossa juventude. São cada vez mais os casos de depressões entre os jovens, que uns anos atrás não eram muito comum. Os próprios suicídios têm aumentado nessa faixa etária. Acho que precisamos de dar essencialmente um sentido de vida, que o que está faltando na parte da juventude. E aqui temos de ser um dos jovens, mas não para estar sempre com eles. Ou seja, estarmos com eles, mas para os puxarmos para algo mais. Para os ajudar a descobrir o verdadeiro sentido da sua vida, que muitas vezes foi-se perdendo aos bocadinhos, fruto da sociedade em que vivemos, de algumas famílias também. E acho que precisamos estar com os jovens, ser um deles, mas não para ficarmos no patamar deles, para os ajudar a crescer e a avançar um pouco mais. Nós temos 5 minutos para o resto da conversa e eu não resisto só a fazer esta provocação aos 3, que é: o que é que têm medo? Nós já falámos aqui tantas vezes do medo hoje, não é? Sim. Muito focado naquele bicharoco que nós não conhecemos, mas que nos pôs a todos de joelhos, não é? E que nos colocou no sítio certo e que, afinal de contas, por mais conhecimentos científicos que tenhamos, por mais conhecimentos técnicos que tenhamos, por mais estudo que tenhamos, há alguma coisa sempre superior a nós e nós temos que nos remeter à nossa humildade. Pedro, do que é que tem medo? Ou do que é que tens medo? Desculpa, às vezes... É assim, o medo faz parte da condição humana, não é? E que, por mais... É assim, eu costumo dizer que nós estamos preparados para tudo e, ao mesmo tempo, nunca estamos preparados para nada. Eu não sei o que é que venho encontrar, nunca fui parco. E tenho medo, essencialmente, de falhar. Tenho medo, essencialmente, de fazer uma coisa nas minhas futuras comunidades que não seja aquilo que elas precisam, mas que seja uma coisa que eu achava que elas precisavam. Tenho medo, essencialmente, disto. Mas eu sei que, como a Carmen referia, há sempre algo maior. E porventura, se nós, ao longo da vida, nós cairmos alguma vez, portanto, neste nosso caminho, de nós falharmos, é uma condição do cristão levantar-se novamente, erguer-se. Portanto, a própria Sagrada Escritura diz-nos que quem a Deus tem, nada teme, não é? Nós às vezes já vemos isso, mas só que nós, será que acreditamos realmente nisto? E de facto é só o Espírito que nos ajuda realmente a erguer-nos
depois de falharmos na nossa missão, a falha faz parte da condição humana. Ninguém é perfeito, só Jesus Cristo é que foi, e mesmo assim veio crucificado, não é? É essencialmente isto. No que é que te tira o sono? O Evangelho. Mas eu tenho medo de sentir medo, porque o medo é o desconhecido, e o medo é aquilo que nos amarra, é aquilo que nos inibe de fazer ou de ser mais e melhor. E oxalá quem nunca tem medo, porque Jesus também nunca teve medo, ou parece que nunca teve medo, receou, mas foi sempre em frente. Mas que esse medo não me impeça de ser quem eu vou ser daqui a pouco à tarde, não é? Neste domingo, e poder ser tudo para todos a fim de alcançar o maior número, como Paulo diz. João? O meu maior medo é de gastar as minhas forças, porque nós vamos remar contra uma corrente forte da sociedade onde reina o egoísmo e o consumismo. Nós temos de remar sempre contra isso, mas por vezes também podemos nos perder neste consumismo e neste egoísmo, e este é o meu maior medo, porque acho que é o maior contra-testemunho que poderei dar. Esta é uma boa frase para nós terminarmos aqui a nossa conversa e vos agradecer. Eu vou estar convosco ao longo de todo o fim de semana. Devo dizer que este programa está a ser gravado numa sexta-feira à tarde, ainda antes dos jovens diáconos serem ordenados sacerdotes, mas vai dar para recomeçarmos a conversa, porque justamente o padre Ricardo Pimentel, a propósito do Sandro Costa, dizia que esperava que ele não se perdesse nas diversas encruzilhadas da vida. Fica a conversa para o Sandro. Depois nós vamos conversar. Obrigada. Obrigado. Então já tenho comigo os 3 restantes diáconos que vão ser ordenados este domingo. O Sandro Costa, o Igor Oliveira e o Aurélio Sousa, e começo justamente como há bocadinho tinha acabado de falar do padre Ricardo Pimentel, que tinha dito que aquilo que fazia votos era que a vida não estragasse o Sandro. Eu pergunto aos 3 aquilo com que terminei a entrevista ao Pedro, ao João e ao Nuno, e que tem a ver com isto. O que é que vos tira o sono? O que é que tira o sono, Sandro? Nesta nova etapa da vida. O que é que me tira o sono nesta nova etapa? Tira-me o sono todas as responsabilidades que advêm do ministério. Tudo aquilo que advém, e depois a sair agora do retiro, o ser Jesus Cristo, o ser presença no meio de todos, o ser o rosto de Cristo. Eu acho que é isto que me tira o sono agora. Não tanto aquilo que está-se a aproximar a ordenação e a missa nova, mas a exigência que as comunidades neste momento nos pedem. Igor? Penso que o que me tira o sono é realmente o pôr sempre, é humano, nós pormos sempre as nossas capacidades, as nossas limitações num ministério que é tão grande e que nem nós muitas vezes percebemos a dimensão do que é ser sacerdote, principalmente nos dias de hoje, num mundo tão exigente, numa sociedade que exige muito de nós. Não que nós tenhamos, ou a minha preocupação não é ficar agradável aos olhos de todos, mas ter esta fidelidade a este ministério, porque nós atualmente tentamos ter sempre uma opção consciente, sabendo todas as questões que vêm com esta nova missão. E a preocupação é exatamente esta, é ter a consciência desta fidelidade a esta missão e conseguir, pelo menos com as minhas qualidades e com os meus defeitos, tentar ser sempre ao jeito de Jesus. Aurélio, há medo? O mundo tem muita sede de Deus. E os padres novos, quer queiramos, quer não, são uma esperança muito grande para as pessoas. Porque as pessoas depositam muita confiança que os padres novos é que vêm fazer a diferença. E, de facto, nós temos uma responsabilidade muito grande. É que nós somos portadores de um evangelho que é sempre novidade. E cabe-nos a nós transportar esta novidade para o concreto da vida das pessoas. E é este o meu grande medo. É se alguém se aproximar de mim, querer a novidade do evangelho e não esteja à altura de colocar aquela novidade no coração daquela mulher ou daquele homem. O Aurélio vai como vigário paroquial para o Faial, o Igor vai ser o homem dos 7 ofícios, vai ser secretário do prelado, que vai ter aqui uma perspectiva diocesana muito simpática para um jovem sacerdote.
e o Sandro vai para a Graciosa. Não é Graciosa? São Jorge, eu peço desculpa. Então, era o João Farias que ia para a Graciosa e eu troquei... Então vão os dois para São Jorge. Pronto, eu troquei isso, já fica reparado o mal. Com o João Farias eu disse que ia para São Jorge de facto, mas agora com o Santos já estava aqui a inventar. Mas dizia eu, São Jorge é uma ilha que tem poucos jovens. Esta igreja do Papa Francisco, sobretudo neste pontificado, tem dado passos muito significativos em sublinhar a importância dos jovens e do compromisso dos jovens para a renovação da Igreja. Vocês são jovens sacerdotes, têm essa obrigação e essa especial missão. O que é que pode fazer a diferença um jovem sacerdote numa comunidade, por exemplo, como São Jorge, que é uma comunidade envelhecida, uma ilha com poucas almas, com poucas ovelhas e, se calhar, com pouca vocação para o compromisso? Pois, aquilo que eu conheço de São Jorge, que eu conhecia de São Jorge, era através de festas e através de alguns retiros para jovens que eu fiz. E até não achei, a nível de jovens, nós temos aquele problema que é, como têm poucos postos de trabalho, eles quando saem da ilha para estudar, saem de uma vez. Portanto, é um desafio, uma ilha que está envelhecida, mas também conforta-me saber que Jesus nos mandou a todos. Nos mandou tanto ao jovem como ao mais velho. E é estes que somos todos chamados. A ir ao encontro da ovelha gorda, da ovelha que está saudável, mas também ir ao encontro da ovelha que está perdida, da ovelha que está doente. Portanto, no meio do rebanho, se calhar faltarão aqueles rostos jovens, mas não faltará então os outros rostos que também precisam de ver a misericórdia de Deus, também precisam de sentir a misericórdia de Deus. Vamos entrar noutros temas que são também quase a coincidir com os vossos afazeres. Nós vamos entrar, estamos em plena caminhada sinodal, vamos entrar na primeira Assembleia pré-sinodal, digamos assim, em outubro. Há de ser quase um mês depois da vossa ordenação. Depois de um ano de diaconado muito estranho, muito atípico, não é? Em que puderam viver pouco a experiência de comunidade. Aurélio, como é que, a partir do Faial, se vai acompanhar a caminhada sinodal e se vai propor às pessoas esta caminhada e, sobretudo, este grande compromisso com uma igreja ministerial? Nós não podemos correr o risco, quando somos nomeados pela primeira vez por uma paróquia, para que as pessoas se engracem com a nossa cara de fazer tipo uma campanha partidária. Mas esta pergunta que me fazes agora, há pouco tempo eu tinha pensado nela. E pensei da seguinte maneira, que é, o ideal, ou a ideia de uma caminhada sinodal e de um sínodo, é que, como o próprio nome indica, é que nós façamos um caminho único, para o único fim, que é Cristo, que é o Evangelho, que é a unidade da Igreja, a comunhão da Igreja. E estava pensando se, antes de colocar a comunidade, as comunidades do Faial, como vão ser confiadas como vigário paroquial, antes de colocar aquela comunidade em consonância com a caminhada sinodal da Diocese, será que nós não precisaríamos primeiro de fazer uma caminhada sinodal paroquial? Será que não seria primeiro lutar para que os nossos movimentos paroquiais se unissem, para que a paróquia soubesse qual era o seu fim único, que é Jesus Cristo, e não os interesses próprios de uma comunidade, de um movimento ou de outro, de um padre ou de outro? Será que não seria talvez este o primeiro caminho? Eu penso que depois das paróquias terem noção do que é esta caminhada sinodal paroquial, que nem sequer existe, sabia que estou inventando agora, mas será que talvez com esta consciência depois a caminhada sinodal diocesana não teria outro sentido? Há muitas capelas dentro da igreja, não é? E não estou a falar do templo físico. Há muitos movimentos, há muitas iniciativas e às vezes dá a sensação que também está tudo muito descoordenado, ou seja, coisas a sobreporem-se a outras e rentabilizamos-las pouco, tiramos pouco partido delas. O Igor vai estar no coração da Diocese, vai estar também com comunidades. O que é que perspectivas desta mudança e deste caminho que temos todos de fazer como Igreja? Em primeiro lugar, fiquei apanhado de surpresa quando soube da colocação e claro que nós, ao longo da nossa vida, enquanto em tempo de seminário, nós idealizamos sempre
o estilo de padre, comunidade, aquilo que nos vai ser confiado um dia, porque é este o exemplo que nós temos nas nossas paróquias e aquilo pelo que nós começamos. Não pensava que, tendo este tipo de serviço que me foi proposto há pouco tempo, de idealizar como é que poderia ser este tipo de desafio. Tudo o que vou exercer é tudo completamente novo. Por isso ainda não percebi bem a dinâmica, não percebi bem aquilo que me foi proposto, e que só a partir do final do mês de setembro, e quando começar a trabalhar em prática, vou poder entrar dentro do assunto e se calhar aí refletir sobre isso. Vocês vão ter uma particularidade justamente por causa deste ano atípico, e também porque o prelado entendeu que é necessário haver um acompanhamento dos jovens sacerdotes, como de resto noutras dioceses faz. Vão continuar ligados ao seminário, porque vão ter que cumprir um plano de formação mais próximo, já naturalmente com outro enquadramento. Foi uma decisão acertada, Sandro? Eu penso que sim. Eu penso que, vindo do Senhor Dom João, penso que sim. Penso que precisamos também de um certo acompanhamento no princípio, porque às vezes sentimos-nos sozinhos. Isto de sair do seminário, de uma casa onde estamos tão acompanhados, e depois vermos dentro de um passal, talvez no início seja muito bom a solidão, mas depois a solidão não é tão saborosa quanto isso. E acho que tão é importante que a gente se vai encontrando, que vai partilhando vivências, que vai partilhando experiências, que choram uns com os outros, que riam uns com os outros. Eu acho que isto também é importante, e acho que esta semana de formação é também para isto. Não só aquela formação que... Teórica. Teórica, exatamente, mas sim. aquela prática de estarmos todos juntos, de partilharmos a nossa vida. Eu acho que isto é importante. Há 20 anos atrás, na véspera da ordenação do jubileu, que teve a dita de serem ordenados 10 padres, lembro-me de ter à minha frente um dos sacerdotes que foi ordenado, o padre Adriano, e de lhe ter perguntado, a propósito da solidão, se não temia justamente o estar sozinho. E ele, acho que citando um professor do seminário, dizia: há um perigo de nós todos os dias termos que acender o interruptor da luz em casa. Significa que não temos ninguém à nossa espera. É um problema, Aurélio? Não deixa de ser um problema, porque não é normal. Não é normal. Mas a questão é que há coisas que nós sabemos que a caminhada sacerdotal exige e que vão ser difíceis. E se nós, quando o Senhor nos chama a ser padres, nós já sabemos que existem coisas que nós já temos de aceitar e de ir mastigando ao longo do caminho de seminário, para que nós estejamos preparados a chegar ao passal e acender o interruptor e a casa estar vazia, e termos de acender a televisão para ouvir barulho na casa, ou então comprar um cachorrinho, ou adotar um cachorrinho, é uma das hipóteses. Ou um gato, ou um canário. Um gato, sim. Um canário faz muito barulho. Mas ajuda, é melodioso. Mas eu acho que nós temos de ter a consciência de que nós não vamos ser pastores sozinhos. Nós vamos ter um rebanho à nossa conta. E há a ideia de que os padres hoje em dia não fazem muita falta. Mas eu cada vez mais acredito o contrário. Os padres hoje em dia fazem o dobro da falta daquilo que faziam antigamente. E se nós estivermos dispostos e de coração aberto a ajudarmos as nossas ovelhas, a conversarmos com as nossas ovelhas, a fazermos caminhada juntamente com aquele rebanho, eu penso que os tempos que nós vamos passar sozinhos serão única e somente para descanso. Vamos precisar de descansar, porque a nossa vida está ocupada das ovelhas. É claro que se nós restringimos a nossa vida ao passar e a fazer o que está estabelecido pelo horário, é claro que a solidão vai tomar conta do dia. Isto é garantido. Como é que vai ser um desafio, por exemplo, do primeiro Natal? É uma das coisas que geralmente as pessoas, quando vivem em comunidade, o regresso a casa, etc., é um desafio combater essa solidão. Que ferramentas é que um jovem seminarista traz do seminário para justamente poder vencer esse estar sozinho, que às vezes é uma sozinhez que dói? Nenhumas. E, sinceramente, por acaso, este último Natal, lembrei-me disso. E disse: o próximo como será? Que é sempre aquele momento em que nós estamos com todos e
Eu acho, na minha perspectiva, a solidão não se consegue preparar. Até podemos estar acompanhados e sentirmos sós. E isso acontece durante a caminhada de seminário. Apesar de nós nunca vivermos sós, há momentos na nossa vida, há momentos na nossa casa que nos sentimos sós. E esta questão da solidão será um problema que não será fácil, mas será sempre uma constante na nossa vida e que agora não posso dizer que estou preparado. Claro que não. Acho que o facto de a viver, depois então, se calhar verei a vida com outros olhos e se calhar até a solidão irá me preocupar muito mais do que me preocupa agora. Mas preocupa o chegar a casa e estar só, sim. Mas claro que em tudo na nossa vida temos que fazer esse esforço como padres, porque aliás o facto de sermos padres não é uma coisa imposta, nós é que nos propomos esta vida e acho que cabe a cada um de nós também fazer este caminho de maturidade para um dia conseguir viver esta solidão, mesmo em momentos tristes, tentar vencer este tormento que muitas vezes nos assola. Muito bem. Nós estamos mesmo na reta final deste programa. Vou lançar mais uma pergunta que peço a todos uma resposta bastante curta. Um padre hoje tem a mesma missão de sempre, não é? Anunciar o Evangelho e cuidar do rebanho. Mas as circunstâncias são muito diferentes. Olhando para para a vossa história de vida, que ainda é muito curta, mas como eu dizia no início da introdução deste programa que vocês não ouviram, nasceram todos no final do século XX, mas a Igreja desafia-vos a ser padres do século XXI. E há uma grande diferença. Sandro, como é que é ser padre no século XXI? Como é que vai ser padre ser padre no século XXI? Eu diria em 3 palavras: escuta, presença e amor. Eu acho interessante que gostem de ir buscar as coisas dos padres antigos, mas é só na liturgia. Gostam de ir buscar coisas antigas à igreja, mas é só na liturgia. E era importante olharmos para o reflexo desses grandes homens que tiveram no passado e que o único grande exemplo que nos deu foi a presença. E acho que o problema hoje em dia na igreja está precisamente aí. Não é só dizer ou citar o Papa Francisco, que muitas vezes tem palavras estrondosas, simples, mas estrondosas, mas realmente tentar pôr no concreto da nossa vida, que não é senão a presença no meio do povo. Os padres de hoje em dia, e nós, vamos sofrer muito por uma razão muito simples. É que o mundo está acostumado a pedir à sexta-feira de manhã e quer a resposta à sexta-feira da tarde. Pensava que queria a resposta na quinta-feira à noite. Eu não sei assim tão mal. Mas é verdade. As perguntas são lançadas e as respostas têm de vir logo. E acho que o nosso grande problema hoje em dia vai ser este. Porque as pessoas vão querer fazer perguntas a Deus dirigidas a nós e vão querer que Deus responda logo e já. E a maior dificuldade vai ser explicar a esta gente que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Muito obrigada aos 3 por também terem estado aqui. Daqui a sensivelmente 3 horas já terei que os tratar por senhores padres. Muito obrigada pela vossa presença e sejam felizes. Muita felicidade para o vosso ministério, para o vosso sacerdócio e que sejam, sobretudo, padres que saibam cheirar as vossas ovelhas. Obrigado. E por hoje é tudo. O Igreja Açores regressa no próximo domingo. Até lá, tenha uma belíssima semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.